Temos assistido aqui agora, nesse final de ano de 2021, uma disseminação de um quadro viral nas crianças por todo o nosso país, né? Crianças têm apresentado quadro de sintomas gripais, com coriza, tosse, febre, dor de cabeça, dor no corpo, né? Às vezes até dores abdominais, muito possivelmente, né, associadas aí ao vírus influenza, que é o vírus causador da gripe, e que começou lá no Rio de Janeiro há umas 3, 4 semanas atrás e possivelmente se disseminou, se espalhou por todo o país, levando a essa situação atual em que a gente está vendo aí praticamente por todo o país emergências pediátricas lotadas de crianças doentes, lotadas de crianças com esses sintomas gripais. Esse subtipo, né, do vírus influenza que causa a gripe, né, esse H3N2 que a gente tem ouvido falar bastante aí nos jornais e enfim na imprensa, é um tipo de vírus influenza que tem sido mais identificado recentemente. Só para ficar mais claro, o que acontece? A gente tem, por exemplo, o coronavírus, né, um tipo de vírus que causa a doença Covid-19. E a gente tem o vírus influenza, né, o vírus influenza A, e tem outros tipos de vírus que causam a doença gripe. Atualmente a gente tem esse tipo que está mais comum, que tem sido identificado, que é justamente esse H3N2. A gente já teve momentos importantes em que o H1N1 foi muito importante. A gente tem outros sorotipos do vírus influenza que, a partir de determinados momentos, adquirem certa importância e causam esses surtos de disseminação da doença na nossa população. É importante falar para as pessoas que esse H3N2 ele não é, até o momento, um vírus mais letal, mais perigoso do que anteriormente, né? Esse vírus que possivelmente está se disseminando na nossa população é uma variante desse H3N2 chamada de variante Darwin, né? Assim como a gente teve no coronavírus, a gente se acostumou, né, com aquelas variantes Ômicron, variante Delta, enfim, a gente tem aí agora a variante do H3N2, que é essa chamada variante Darwin, que até o momento não existe nenhum dado que possa comprovar que é uma variante mais perigosa, mais letal. Na verdade, todos os sintomas e todo o quadro clínico ele é muito semelhante ao que a gente sempre verificou aí ao longo da história do século XX aí, dos quadros gripais relacionados a esse vírus influenza. Mas por que a gente teve então esse surgimento recentemente aqui no final do ano dessa doença? Uma doença que a gente quase não falava mais, né? Vírus influenza, gripe, enfim, a gente meio que esqueceu justamente por conta da epidemia pelo coronavírus. O coronavírus ele se tornou mais importante, né, para a gente aí no mundo nos últimos 2 anos. E as medidas de proteção para o coronavírus acabaram também ajudando a diminuir a disseminação do vírus influenza, a diminuir os casos de gripe. Então, as medidas de utilização de máscara, evitar aglomerações, uso de álcool em gel, enfim, todas essas medidas foram medidas que funcionavam para o coronavírus, né, para evitar a disseminação do coronavírus, mas que também serviram para evitar a disseminação do vírus influenza e por isso que a gente passou a ouvir menos e ver menos casos também de crianças gripadas e de pacientes gripados nas emergências. Nesse final de ano de 2021, a gente teve atrelado a uma baixa cobertura vacinal do vírus da gripe, que na campanha de 2021 ali começou por volta de maio, né, abril, maio, a gente teve a campanha de vacinação contra a gripe aqui no Brasil, que teve uma cobertura muito baixa em relação a anos anteriores, atrelado ao relaxamento das medidas de controle que a gente vinha praticando durante a epidemia do coronavírus, né, recentemente, associado também a esse tempo, esse verão aí mais chuvoso, em que as pessoas ficam mais em ambientes fechados, as pessoas ficam um pouco tempo em ambientes mais abertos, o que facilita a disseminação, né, de vírus respiratórios. Tudo isso formou meio que uma tempestade perfeita para que o vírus da influenza ele se espalhasse de forma mais intensa, contaminasse mais pessoas e levasse a gente a chegar a essa situação atual em que a gente tem esse grande número de pessoas, de crianças doentes, procurando as emergências para atendimento. Os sintomas, como a gente já falou, são aqueles sintomas clássicos da gripe. A gente tem um quadro de coriza, de tosse, dor de cabeça, febre, que algumas vezes pode ser uma febre alta. Em crianças você pode ter também quadros de dor abdominal. E naquelas crianças que têm uma tendência a ter falta de ar, isso pode também desencadear a falta de ar, que é um fator de risco que a gente deve estar sempre atento. O tratamento, na grande maioria das vezes, é um tratamento de suporte. Existe uma medicação, sim, para tratamento da gripe, né, que é o Tamiflu, que se utiliza nos pacientes que têm fatores de risco. A depender da avaliação médica, você pode passar esse medicamento ou não. Depende muito também do tempo em que
de surgimento dos sintomas para que se indique essa medicação, né? Essa medicação não deve nunca ser tomada de forma de automedicação, né? Sem uma avaliação médica. O médico tem que avaliar, ver se realmente tem indicação de utilização dessa medicação, se vai ter alguma vantagem, porque ela tem que ser tomada de acordo com o tempo de aparecimento de sintomas e avaliação do risco desse paciente de desenvolver uma forma grave da doença e também se pesar o custo-benefício em relação a efeitos colaterais, né, dessa medicação. É muito importante para que a gente evite essa procura exacerbada das emergências, que acaba não sendo muito produtivo nem interessante para as famílias terem que pegar filas aí de 2, 3, 4, 5 horas em emergência para atendimento do seu filho, muitas vezes com quadros leves que não necessitam de se submeter até ao próprio risco de estar numa fila, estar numa emergência com outras crianças doentes. Muitas vezes vai para a emergência sem nem ter o vírus e acaba pegando a doença nessa fila aí da emergência, diante, né, dessa procura tão intensa. Então, o fundamental é que a gente consiga identificar sinais de alerta. Quais são aqueles sinais de alerta que nós devemos estar atentos para que a gente procure uma emergência pediátrica aí o mais rápido possível? Então, aquelas febres muito persistentes que não respondem bem àquelas medicações usuais que a gente utiliza em casa. Então, a gente sabe que criança com febre a gente tem que usar um dipirona, paracetamol, o ibuprofeno. São medicações aí amplamente conhecidas que deve se ter cuidado daquelas crianças, obviamente, que têm algum tipo de alergia. A família aí sabe identificar, né, quando tem alergia, quando não tem alergia. Então, são medicamentos que são utilizados amplamente para febre. Então, naqueles pacientes que você consegue controlar a febre com essas medicações, esses primeiros 1 a 2 dias, até o 3º dia, se não tiver sinais de alerta, essa criança ela pode ser sim manejada em casa ou ela pode aguardar um atendimento com um pediatra que acompanha a criança ou até uma consulta no posto de saúde. Um outro sinal de alerta importante é justamente a falta de ar. A gente sabe que algumas crianças elas apresentam um quadro de falta de ar, que é aquela dificuldade de respirar. Então, nesses casos, sim, a emergência pediátrica deve ser feita de forma imediata e o médico realmente tem que avaliar. Um outro sinal de alerta importante para a criança é a incapacidade total de se alimentar. Lembrando que para aqueles lactentes, né, aquelas crianças ali até 2 anos de idade, aquelas crianças que conseguem amamentar, a gente considera isso como uma alimentação, né? A gente sabe que quando a gente fica doente, a gente perde o apetite. A criança acontece a mesma coisa. Então, se um bebê aí até os 2 anos de idade, ele não consegue se alimentar, mas ele está conseguindo mamar, está conseguindo até intensificar mais essa mama, a gente considera isso como alimentação, como hidratação e que manter isso é muito importante para essa criança. O sinal de alerta fundamental é aquela criança que não consegue se alimentar com nada, nem com mama, nem com nenhum tipo de líquido, nenhum alimento. Essa criança, ela apresenta sim um sinal de alerta e ela precisa ser avaliada. Associada a essa capacidade de alimentação estão aqueles vômitos, né, persistentes que não respondem àquelas medicações usuais. Então é sempre interessante ter em casa medicamentos para vômito, para que um episódio apenas de vômito motive a procura a uma emergência. Então, tem essas medicações, tenta fazer uso em casa dessas medicações. Ao não responder, a criança não responder essas medicações, aí sim, uma avaliação numa emergência ela se torna, vamos dizer, adequada. É sempre importante lembrar, nesses quadros febris, que a gente fique atento a um mito que é muito disseminado, né, na nossa população, de que a febre alta ela causa convulsão. A gente tem aqui um vídeo no nosso canal do YouTube que a gente fala que a convulsão, né, causada pela febre, ele é um evento muito raro. Menos de 5% das crianças que têm febre vão apresentar convulsão. E essa relação entre febre e convulsão não está necessariamente atrelada ao grau de febre. Não quer dizer que se a febre está muito alta, você vai ter mais convulsão. Não, muito pelo contrário. A gente tem crianças que têm uma tendência a ter convulsão febril, que têm convulsões com febres baixas, de 37,8, de 38. Então, se seu filho apresenta uma febre alta, não se preocupe no sentido de que essa febre alta vai necessariamente causar uma convulsão febril. Isso é um mito na ciência e os dados não demonstram que isso seja verdade. A convulsão febril, repito, ela é um evento raro, acontece em menos de 5% das crianças que têm febre e ela não está relacionada com o grau de febre. Crianças com febre baixa podem ter convulsão. Então, o que é importante se fazer? Teve febre, identificou-se a febre, que é aquela temperatura acima de 37,8, a gente tem que ter em casa disponível a medicação para que a gente possa manejar inicialmente essa febre.
ibuprofeno, paracetamol, dipirona, ele deve ser dado inicialmente para essa criança para que essa febre não persista por longo tempo. Estamos agora aí já concluindo o Natal, mas temos ainda aí algumas festividades de fim de ano, então nunca é demais lembrar que evitar aglomerações ainda é uma recomendação fundamental, principalmente nesse momento de surto. A gente tem que lembrar que a gente tem ainda casos de coronavírus que estão aparecendo, principalmente entre aquela população que não está vacinada, né? Então, muito cuidado do contato com essas pessoas que não estão vacinadas para o coronavírus, porque elas podem ser ainda um vetor de transmissão do coronavírus para a criança, por exemplo. A gente sabe que as crianças no Brasil ainda não estão sendo vacinadas, né? A Anvisa já autorizou a utilização da vacina da Pfizer aqui no Brasil a partir de 5 anos de idade, como tem sido feito nos Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Israel, enfim, em várias partes do mundo. Essa vacina já tem sido utilizada nas crianças a partir de 5 anos de idade. No Brasil, a Anvisa autorizou, mas o nosso governo ainda não permitiu que essa vacina ela seja utilizada. Então, nossas crianças ainda estão desprotegidas para o coronavírus, principalmente vindos daquelas pessoas que não estão vacinadas. Então, esse cuidado é muito importante nesses festejos aí de final de ano. Utilização de máscaras, evitar aglomerações e utilização de álcool em gel é a medida fundamental, tanto para o coronavírus quanto para o vírus influenza que tem causado gripe na nossa população. Nesses momentos de surto, o bom senso ele é fundamental. Se você tem um pediatra disponível para acompanhar seu filho, em que você possa solicitar orientações, ou que você possa marcar uma consulta, isso é fundamental. Se você não tem um acompanhamento pediátrico, mas você tem um posto de saúde que você pode levar seu filho para ter uma avaliação médica, marcar essa avaliação é fundamental. Correr para a emergência, que estão superlotadas, né? Os pontos de atendimento superlotados, muitas vezes trazem mais prejuízos para aquela criança do que benefícios. Lembrando que nos primeiros dias dos sintomas, em que os sintomas ainda estão leves, muito pouco vai se fazer, muito pouco médico pediatra ele vai poder fazer por essa criança. A prescrição vai ser feita, vai ser uma prescrição de sintomáticos, medicamentos para febre, medicamentos para vômitos, né, recomendações de hidratação, mas recomendações a mais não serão possíveis serem feitas se as crianças não apresentarem sinais de alerta, como a gente falou aqui no vídeo. Então, sempre pondere, tente buscar um bom senso, avaliar se realmente é necessário levar de pronto essa criança para uma emergência pediátrica, que vai estar lotada nesse período, tá? Simplesmente lotada. E que se isso não vai trazer mais prejuízo do que benefício para a sua criança, principalmente se ela não apresentar sinais de alerta.